Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 3. Já percebeste que deves subtrair-te a essas tuas ocupações ilusórias e nocivas, mas ignoras ainda o modo de o conseguir. Ora, há coisas que só estando presente te posso indicar. O médico também não pode determinar por carta a hora adequada para a alimentação ou para o banho. Tem de tomar o pulso ao doente. Diz um antigo provérbio que o gladiador só forma o seu plano na arena, a partir da observação do rosto do adversário, do modo como move os braços, da própria postura do corpo. Observações sobre os costumes, sobre os deveres, é possível fazê-las de um modo geral e por escrito. São conselhos que se podem dar, não só a ausentes, como até à posteridade, mas a maneira e a ocasião de tomar uma decisão concreta. Isso ninguém pode aconselhá-lo à distância. É forçoso deliberar em face das próprias circunstâncias. Para captar a oportunidade no momento justo, é preciso não só estar presente, como estar atento. Põe-te, por conseguinte, na expectativa, e assim que surpreenderes a oportunidade, agarra com toda a rapidez, com toda a energia, e liberta-te definitivamente desses teus falaciosos deveres. Repara bem no conselho que te dou. Em meu entender, tens de libertar-te desse tipo de vida, ou de deixar a vida sem mais. Mas penso também que deves proceder gradualmente, que é preferível desatar do que cortar os laços em que para o teu mal te enredaste, na condição, porém, de estares disposto a cortá-los, se não houver maneira alguma de os desatar. Ninguém é tão medroso que prefira estar sempre em desequilíbrio, a cair de uma vez por todas. Entretanto, e para começar, não te metas em mais trabalhos. Contenta-te com as ocupações a que te comprometeste, ou, como pareces preferir dizer, a que as circunstâncias te comprometeram. Não deves abalançar-te a novas tarefas, ou então não terás mais pretexto para acusar as circunstâncias. Dizeres como é habitual, não podia fazer de outro modo, embora o não quisesse, a necessidade a isso me obrigava. Não passa de falsas desculpas, ninguém é obrigado a procurar a felicidade a passo de corrida. Já é qualquer coisa que, embora não lutemos contra ela, pelo menos paremos e não nos deixemos levar pela fortuna. Não vais ofender-te se eu, não me limitando a aconselhar-te, invocar em meu auxílio a autoridade de outros mais experimentados do que eu, a cuja opinião me arrimo sempre que me vejo forçado a tomar uma decisão. Vais ler uma carta de Epicuro, dedicada precisamente a este problema, a carta a Idomeneu. Epicuro exorta o amigo a despojar-se de todo o seu poder, tão rápido quanto possível, antes que intervenha alguma força maior e o prive da liberdade de retirar-se. Acrescenta, no entanto, que não devemos tomar qualquer atitude
senão quando encontrarmos o momento certo para o fazer. Mas quando ocorrer esse momento, tão longamente desejado, há que saltar logo a agarrá-lo. Se nos preparamos para a fuga, diz ele, não poderemos deitar-nos a dormir. E mesmo para situações mais difíceis, haverá sempre esperança de salvação, se nem nos precipitarmos antes de tempo, nem hesitarmos quando chegar a hora. Imagino que desejarás agora conhecer a posição dos estoicos. Ninguém terá autoridade para lançar-lhe acusação de temeridade. Os estoicos são mais prudentes ainda do que corajosos. Possivelmente esperarias que te dissessem: é uma vergonha ceder ao peso das responsabilidades. Cumpre com os deveres de que foste incumbido. Um homem forte e valoroso não foge ao seu dever. Antes, pelo contrário, as próprias dificuldades aumentam a sua força de ânimo. Sim, estas serão as palavras dos estoicos. Enquanto valer a pena mantermos-nos firmes no nosso posto, enquanto não formos constrangidos a fazer ou a suportar nada que seja indigno de um homem de bem. Se não for este o caso, o estoico não se arruinará no esforço indigno e ultrajante. Não se manterá ativo apenas para se manter ativo. Não fará sequer aquilo que esperarias vê-lo fazer, ou seja, aguentar permanentemente o embate das grandes manobras políticas. Quando o estoico se der conta de que está envolvido numa situação opressiva, dúbia, ambígua, deve recuar, não voltar as costas, mas sim retirar-se gradualmente para lugar seguro. Não é difícil, caro Lucílio, fugir às ocupações, quando se não atribui qualquer valor aos benefícios dessas ocupações. Quem se deixa enlear e reter por elas, falo em virtude deste raciocínio. Ai de mim! Então hei de renunciar a tão belas promessas? Hei de retirar-me antes de fazer a colheita? Hei de ver-me abandonado pelos meus clientes, sem escolta para a minha liteira, sem visitantes no meu vestíbulo? Aqui tens aquilo de que os homens se recusam a prescindir, ainda que abominem as misérias da vida pública, adoram as suas recompensas, queixam-se da própria ambição, como quem se queixa de uma amante. Se analisarmos o que lhes vai na alma, o que encontramos não é ódio, mas apenas um passageiro ressentimento. Penetra no íntimo destes homens, que deploram a carreira por eles próprios escolhida, que falam em retirar-se de uma situação sem a qual não podem passar, e verificarás que, no fundo, eles se mantêm voluntariamente, numa atividade que, ao ouvi-los, pareceria só lhes trazer amarguras e contrariedades. Acredita-me, Lucílio, poucos são os homens dominados pela servidão, mas muitos os que deliberadamente se submetem a ela. Quanto a ti, se a tua intenção é libertar-te dos entraves, se estás sinceramente disposto a abraçar a liberdade, se adias o corte com a vida pública apenas para te precaveres contra qualquer preocupação futura, então poderás contar com o aplauso de todos os seguidores do estoicismo. Todos os Zenões e Crisipos te aconselharão a modéstia, a honestidade e o culto do teu próprio bem. Se, porém, as tuas hesitações se devem à preocupação de calcular os bens a preservar e o montante de dinheiro com que prover ao teu ócio, então nunca conseguirás escapar. Ninguém se salva de um naufrágio com a bagagem às costas. Eleva-te a uma forma de vida superior, graças ao favor dos deuses, mas não daquele favor que eles fazem quando, de rosto sereno e afável, concedem aos homens benesses esplendorosas, mas maléficas, com a única desculpa de que tais favores, fonte de angústia e de tortura, são dados para satisfazer os votos dos fiéis.
já tinha gravado meu sinete nesta carta. Tenho agora de a reabrir, para que ela chegue às tuas mãos, com a pequena dádiva habitual, isto é, levando consigo alguma esplêndida sentença. E veio-me a ideia uma máxima, em que não sei se é mais de admirar a veracidade ou a eloquência. De quem? De Epicuro. Como vês, continuo a explorar a casa alheia. Aqui vai ela. Não há ninguém que não abandone esta vida como se tivesse acabado de entrar nela. Observa quem tu quiseres, jovem, velho, homem de meia idade. Em todos encontrarás por igual o medo perante a morte e a ignorância perante a vida. Ninguém dá por acabado o que quer que seja, todos adiam seus interesses para o futuro. Nada me quadra tanto nesta máxima como a acusação de infantilismo, feita aos velhos. Epicuro diz que todos estamos ao abandonar a vida, no mesmo ponto em que estávamos ao nascer. Não é exato, somos piores ao morrer do que ao nascer. E nisto o defeito é nosso, não da natureza. Esta teria direito a queixar-se de nós. Que é isto? Eu gerei-vos sem ambições, sem medos, sem superstições, sem maldade, sem qualquer outro vício do mesmo géis. Saí, portanto, tal como entrastes. Um homem que esteja tão seguro no momento de morrer, como estava ao nascer, esse homem alcançou a sabedoria. Mas o que se passa é que, quando o perigo se aproxima, trememos de medo, o nosso ânimo perturba-se, altera-se-nos a cor do rosto, tombam-nos dos olhos lágrimas perfeitamente inúteis. Que vergonha deixarmos-nos tomar pela angústia ao atingirmos o limiar da segurança eterna. A razão é que, vazios por completo dos verdadeiros bens, lamentamos então o desperdício da vida. Nenhuma parte dela permanece nas nossas mãos. A vida passou por nós, escoou-se. Ninguém se preocupa em viver bem, mas sim em durar muito, quando afinal viver bem está ao alcance de todos, ao passo que durar muito não está ao de ninguém. Não penses que te escrevo para dizer como o inverno, que aliás foi curto e pouco rigoroso, se portou bem conosco, ou como a primavera está desagradável, ou como o frio chegou fora de tempo. Isso são frioleiras próprias de quem fala por falar. Eu só escrevo aquilo que sinto ter utilidade, quer para ti, quer para mim. Que outra coisa posso, portanto, fazer, além de incitar-te à conquista da sabedoria? Queres saber qual o fundamento da sabedoria? Não tirar satisfação de coisas vãs. Falei em fundamento, na realidade é o ponto culminante. Só atinge o ponto supremo quem sabe em que consiste a verdadeira satisfação, quem não deixa sua felicidade ao arbítrio dos outros. Fica sempre angustiado e inseguro de si, o homem que se deixa solicitar por toda e qualquer esperança, ainda que ao seu alcance, ainda que fácil de realizar, ainda que nunca esse homem tenha sido iludido nas suas expectativas. O que tens a fazer, antes de mais, caro Lucílio, é aprender a ser alegre. Estás a pensar que eu te quero privar de muitos prazeres, ao afastar de ti os bens fortuitos, ao entender que devemos subtrair-nos ao doce canto das sereias, que é a esperança? Pelo contrário, o meu desejo é que nunca te falte a alegria. O meu desejo é que a alegria habite sempre em tua casa, e falo-á se começar a habitar dentro de ti. Os outros tipos de alegria não satisfazem a alma, desanuviam o rosto, mas são superficiais, a menos que entendas que estar alegre é estar a rir. Não, a alma deve estar desperta, confiante, acima das contingências. Acredita-me, a verdadeira alegria é uma coisa muito séria. Julgas tu que se pode pensar em desprezar a morte, em abrir as portas à pobreza, em refrear os prazeres,
em exercitar a capacidade de suportar a dor, e tudo isto sem franzir a testa, sempre com o rosto, como diriam os nossos jovens pretensiosos, descontraído. Quem interioriza estes pensamentos alcança uma grande alegria, mas de ar pouco sorridente. O meu desejo é que tu possuas uma alegria deste tipo. Quando algum dia souberes de que fonte emana essa alegria, nunca mais ela deixará de te acompanhar. Os filões dos metais ligeiros encontram-se à superfície, mas os metais mais preciosos são aqueles cujos veios se encontram mais fundo e que, por isso mesmo, compensam muito mais quem os explora. Os prazeres com que o vulgo se deleita são ligeiros e superficiais. Toda alegria de importação carece de fundamento. A alegria de que estou falando, e a qual me esforço por fazer-te aceder. Essa é de natureza constante, e tanto mais dilatada, quanto mais íntima. Peço-te, Lucílio amigo, age da única maneira possível, para obteres a felicidade. Repele e despreza aqueles bens que só brilham por fora, que dependem das promessas de fulano, ou das benesses de cicrano. Faz do verdadeiro bem o teu alvo, busca alegria dentro de ti. Que significa dentro de ti? Significa que a felicidade se origina em ti mesmo, na melhor parte de ti mesmo. Este nosso corpo, embora sem ele nada possamos fazer, considera-o como um utensílio indispensável, sim, mas não valioso. O corpo alicia-nos para prazeres ilusórios, de curta duração, prazeres que nos repugnam, mal terminam e que, se não forem doseados com extrema moderação, acabam por se tornar no seu contrário. Assim mesmo, o prazer está à beira de um precipício e transforma-se em dor, se não for gozado segundo a justa medida. Por outro lado, é difícil guardar a justa medida daquilo que se nos afigura um bem. Ora, o desejo do verdadeiro bem está ao abrigo deste risco, se queres saber em que consiste e de onde provém o verdadeiro bem. Vou dizer-te, consiste na boa consciência, nos propósitos honestos, nas ações justas, no desprezo pelos bens fortuitos, no ritmo tranquilo e constante de uma vida que trilha um único caminho. Aqueles que estão continuamente a mudar de intenções, e não apenas a mudar, mas a deixarem-se arrastar ao sabor do acaso, como poderão apoiar-se em alguma certeza permanente, se eles próprios são hesitantes e instáveis? Raros são os homens que conseguem ordenar refletidamente a sua vida. Os outros, à maneira de destroços arrastados por um rio, em vez de caminharem, deixam-se levar à deriva. Se a corrente é fraca, ficam parados na água quase estagnada. Se é forte, são arrastados com violência. A uns deixa-os a corrente em seco, ao abrandar junto à margem. A outros, um fluxo impetuoso acaba por lançá-los no mar. Por isso mesmo é que nós devemos fixar, de uma vez por todas, o que queremos e manter-nos firmes nesse propósito. É chegado o momento de pagar a minha dívida. Poderei fazê-lo citando um dito do teu caro Epicuro, com o qual darei por desobrigada esta carta. É lamentável estar-se perpetuamente no começo da vida. Talvez a mesma ideia se possa exprimir com mais clareza desta outra forma. Vivem mal os homens que estão sempre começando a viver. Não entendes por quê? De fato, esta frase exige uma explicação. O que se passa é que tais homens têm permanentemente uma vida incompleta, pois, quando se está ainda no início da vida, não se pode estar já preparado para a morte. Devemos agir de modo a que, em qualquer altura, já tenhamos vivido o bastante, coisa fora do alcance de quem está sempre procurando um rumo para a sua vida. E não penses que são poucos os homens nestas circunstâncias.
são praticamente todos, há mesmo quem comece a viver, na hora em que devia morrer. Parece-te estranho? Pois vou dizer-te uma coisa, aparentemente ainda mais estranha. Há homens que deixaram de viver, antes mesmo de terem começado. Dizes-me que te preocupa qual será o resultado de um processo intentado contra ti por um inimigo furibundo, e julgas que eu poderei persuadir-te a teres melhores pensamentos e a te deixares embalar por esperanças lisonjeiras. Mas, para que estares a sofrer antecipadamente, com os teus males, que aliás se farão sentir bem depressa, e a estragares o presente com o medo do futuro? É pura estupidez, lá pelo fato de um dia teres de ser infeliz, começares a ser infeliz desde já. Mas vou procurar incutir-te calma, por outra via. Se queres libertar-te de toda e qualquer angústia, imagina que sucede mesmo aquilo que receias venha a suceder, e seja qual for este mal, avalia bem a sua extensão e toma simultaneamente o peso aos teus receios. Depressa perceberás que o objeto do teu medo ou é de pouca monta ou de curta duração. Se para ganhares coragem necessita de exemplos, não custa muito arranjá-los. Em qualquer época os há com abundância. Em qualquer período da história, seja romana, seja de outras nações, depararás com homens dotados de serenidade filosófica, ou ao menos capazes de corajosos arrebatamentos. Supõe que és condenado. O mais grave que te pode suceder é seres exilado ou preso. Há algo de mais terrível do que ser torturado pelo fogo ou sofrer uma morte violenta? Passa em revista todas as possíveis situações. Evoca a imagem de todos os que já por elas passaram sem tremer. O problema não é descobrir exemplos, mas sim escolhê-los. Rutílio suportou a sua condenação, fazendo notar que o que lamentava no processo não era o resultado, mas a injustiça. Metelo sujeitou-se ao exílio com coragem, Rutílio até com alegria. O primeiro concedeu à República o favor de regressar a Roma. O segundo transmitiu a sua recusa de regressar a Sula, o ditador a quem então ninguém ousava recusar, o que quer que fosse. Sócrates discutia filosofia na prisão, e embora alguns amigos quisessem libertá-lo, ele negou-se a sair. Ficou no cárcere para exemplo de que não devemos recear estas duas coisas que tanto assustam os homens, a morte e a prisão. Múcio colocou a própria mão sobre as brasas. Suportar o fogo é doloroso, e mais doloroso ainda, se impomos esse tormento a nós próprios. E, no entanto, Múcio, um homem inculto, desprovido de quaisquer preceitos filosóficos que o defendessem contra a dor e a morte, dotado somente da sua energia de militar, puniu-se a si mesmo pelo fracasso da sua empresa. Ficou observando a pé firme a mão consumir-se no braseiro inimigo, e nem sequer foi ele quem a retirou, já queimada até os ossos. Foi o próprio inimigo quem afastou dele o braseiro. Na sua expedição ao acampamento etrusco, Múcio podia ter sido mais afortunado, mais valente nunca. Vê, pois, como a autêntica coragem é mais expedita a afrontar os perigos do que a crueldade o é a suscitá-los. Teve mais facilidade por Sena em perdoar a Múcio a tentativa de assassínio do que Múcio em desculpar a si próprio o fracasso. Sei o que vais dizer. Essas histórias são repisadas em todas as escolas, quando daqui a pouco tratarmos o problema do desprezo pela morte. Já sei que me virás com a história de Catão. E por que não hei de contar-te o que foi a sua última noite, passada a ler um texto de Platão com a espada à cabeceira do leito, para a sua hora suprema.
Catão precavera-se com estes 2 instrumentos. O primeiro garantia-lhe a vontade, o segundo a possibilidade de morrer, tomadas todas as providências, aquelas que poderiam ser tomadas numa situação sem saída possível. Catão arranjou-se de modo a que a ninguém coubesse o direito de matá-lo ou a possibilidade de salvá-lo. Desembainhando a espada, que até esse momento guardara pura de sangue humano, exclamou: foram infrutíferas, fortuna, as tuas tentativas de obstar aos meus propósitos. Não combati até hoje pela minha própria liberdade, mas pela da pátria. Todo o meu esforço tendeu não a viver livre, mas a viver entre homens livres. E agora que já não há esperança para o gênero humano, Catão irá acolher-se a lugar seguro. Desferiu depois em si mesmo um golpe mortal. Os médicos ligaram-lhe a ferida, mas Catão, perdendo sangue, perdendo as forças, mas guardando a mesma energia de ânimo, mais irado já consigo do que com César, levou a ferida às mãos nuas e, mais do que abrir-lhe caminho, expulsou de si a sua alma nobilíssima, que tanto desprezo sentia por toda e qualquer forma de poder. Não estou a coligir exemplos apenas para aguçar o engenho, mas para que te sirvam de exortação contra aquele que imaginamos ser o mais terrível dos males. As minhas exortações tornar-se-ão mais fáceis se te demonstrar que não são apenas os heróis a desprezar o momento de exalar o último suspiro, mas que até mesmo homens pusilânimes são capazes, em certas situações, de se elevar ao nível dos mais valorosos no momento decisivo. Foi este o caso de Cipião, sogro de Gineu Pompeio, arrastado para a costa de África, por ventos contrários, ao ver o seu navio ocupado pelos inimigos, trespassou-se com a espada. E, quando aqueles lhe perguntaram o que era feito do general, respondeu: o general está são e salvo. Estas palavras fizeram dele o émulo dos seus maiores e permitiram a perpetuação da glória dada pelo destino aos Cipiões nas terras de África. Se foi glorioso derrotar Cartago, mais ainda o foi derrotar a morte. O general está são e salvo. Que forma de morrer haveria mais digna de um general, e de um general das tropas de Catão? Não vou remeter-te para os livros da história, não vou enumerar todos os homens, e muitos são, que através dos tempos têm demonstrado desprezo pela morte. Considera apenas a nossa época, de cuja moleza e volúpia amargamente nos queixamos, em todas as ordens sociais, em todos os graus de fortuna, em todos os níveis etários te saltarão à vista muitos homens que puseram fim aos seus males com a morte. Acredita no que te digo, Lucílio. Não só não devemos recear a morte, como a ela devemos o termo dos nossos receios. Ouve, pois, com calma, as ameaças desse teu inimigo, e embora a consciência te diga que deves estar confiante, como no processo intervêm muitos fatores de ordem externa, ainda que esperes te seja feita justiça. Prepara-te para a hipótese de vires a ser vítima da maior injustiça. Acima de tudo, nunca te esqueças disto. Não dês a menor importância ao aparato exterior. Analisa com cuidado todos os fatores em jogo e verás que, na tua situação, a única coisa temível é o teu próprio temor. Conosco passa-se o mesmo fenômeno habitual nas crianças, o que bem comprova que nós não passamos de crianças grandes. Elas assustam-se quando veem mascaradas as pessoas a quem amam, a quem estão habituadas, com quem brincam, pois o que nós temos a fazer é tirar a máscara, não só às pessoas, como às coisas, e restituir a cada uma o seu rosto próprio. Para que essa exibição de gládios e fogueiras, essa multidão de carrascos que se agita à tua volta? Despoja-te desse aparato, sob o qual te ocultas,
para assustar os insensatos. Tu és apenas a morte, aquela morte que ainda há pouco o meu escravo, a minha escrava afrontaram sem temor, para que essa outra exibição, em grande estilo, deste batas e mesas de tortura, para que todo esse cortejo de instrumentos especializados, cada um em esquartejar a sua parte do corpo, todas essas máquinas destinadas a reduzir um homem a pedaços, afasta todo esse aparato visual que nos deixa mudos de medo, põe termo aos gemidos e aos ais, aos agudos gritos de dor suscitados pelo tormento. Tu és apenas a dor, aquela mesma dor que o gotoso aguenta, sem gritar, que o doente do estômago suporta enquanto come os mais delicados manjares, que a jovem parturiente sofre enquanto dá à luz. Se te posso suportar, és uma dor ligeira. Se não posso, será uma dor breve. Medita continuamente nestas máximas, que aliás tens ouvido com frequência, e que tu próprio muitas vezes tens repetido. Deves, porém, comprovar pela experiência a veracidade do que tens ouvido e do que tu mesmo tens dito. A pior crítica que nos podem fazer é a acusação de repetirmos as sentenças da filosofia, sem pormos em prática os seus ensinamentos. Não vais dizer-me que só agora reparaste que és um ser sujeito à morte, ao exílio ou à dor. Estamos sujeitos a tudo isso desde o nascimento. Pensemos, portanto, que nos vai mesmo suceder tudo quanto é suscetível de nos suceder. Estou certo de que já tens seguido este meu conselho. Não quero é deixar de exortar-te agora, a que não deixes a tua angústia presente tomar-te conta do espírito, pois, de contrário, este acobardar-se-á e mostrar-se-á pouco vigoroso, na altura decisiva. Desvia a atenção desse problema individual para os problemas comuns a todos. Repete a ti próprio que tens um corpo mortal e frágil, exposto a 1001 dores, que não apenas as ocasionadas por agressões ou prepotência dos poderosos. Os próprios prazeres degeneram em sofrimentos. Os banquetes são causa de indigestões. A embriaguez provoca o entorpecimento e o descontrolo dos nervos, a sensualidade. É a origem de deformações nos pés, nas mãos, em todas as articulações. Vou empobrecer, serão mais numerosos os meus semelhantes. Vou ser exilado, imaginar-me-ei nascido no local do meu exílio. Vou ser amarrado. E então, será que agora tenho os movimentos livres, eu que a natureza criou amarrado a este peso que é o meu próprio corpo? Vou morrer. Quer dizer, vou deixar de poder estar doente, de poder ser amarrado, vou deixar de estar sujeito à morte. Não sou tão tolo que me vá pôr a repetir o refrão dos epicuristas, que é infundado o medo dos infernos, que não há roda alguma sobre a qual Ixion seja arrastado, que não há qualquer monte por onde Sísifo empurre com os ombros o rochedo, que não há ninguém cujas vísceras possam diariamente renascer e ser comidas. Ninguém é infantil, ao ponto de ter medo de Cérbero, das trevas ou de fantasmas com túnicas, cobrindo esqueletos descarnados. A morte ou nos consome totalmente, ou nos despoja de alguma coisa. Na segunda hipótese, privados do peso do corpo, resta-nos a melhor parte de nós mesmos. Se somos totalmente consumidos, então não resta mais nada. Tanto a parte boa quanto a parte má são-nos retiradas igualmente. Dá-me licença que cite neste ponto um verso teu, mas sem deixar primeiro de lembrar-te que deves pensar que o escreveste tanto para uso dos outros como para uso próprio. É indecente dizer uma coisa e pensar outra, muito mais indecente será escrever uma coisa em que se não acredita. Lembro-me que um dia tu desenvolveste esta ideia que nós, homens, não caímos na morte de repente. Antes avançamos gradualmente para ela. Morremos diariamente, já que diariamente ficamos privados de uma parte da vida. Por isso mesmo, à medida que nós crescemos,
A nossa vida vai decrescendo. Começamos por perder a infância, depois a adolescência, depois a juventude. Todo o tempo que decorreu até ontem é tempo irrecuperável. O próprio dia em que estamos hoje, compartilhamos-lo com a morte. Não é a última gota que esvazia a clepsidra, mas toda a água que anteriormente foi escorrendo. Do mesmo modo, não é a hora final, em que deixamos de existir a única que constitui a morte, mas sim a única que a consuma. Atingimos a morte nessa hora, mas já de há muito caminhávamos para ela. Ao descreveres esta situação, com a tua eloquência habitual, sempre notável, mas nunca tão sublime, como quando pões a palavra ao serviço da verdade, escreveste este verso: a morte vem gradualmente. A que nos leva é a morte última. Acho melhor que leias as tuas palavras do que esta minha carta. Verificarás como aquela morte que nos enche de medo é apenas a última, mas não a única. Estou a ver o que procuras. Queres saber qual a valorosa máxima, qual o útil preceito filosófico que eu escolhi para inserir nesta carta. Vou enviar-te uma coisa decorrente da própria matéria que tem estado a tratar. Epicuro não censura com menos vigor os homens ansiosos pela morte do que os que dela se mostram receosos. Diz ele, é ridículo correr para a morte por aborrecimento à vida, quando é o tipo de vida assumido que provoca a vontade de correr para a morte. E num outro passo escreve que coisa mais ridícula é o desejo da morte, quando é o medo da morte que enche a vida de inquietação. Pode juntar a estas outra situação, não menos ridícula. É tão grande a insensatez, direi mesmo a loucura dos homens, que alguns há até que se suicidam por medo de morrer. Se meditares em algum destes tópicos, ganharás força de ânimo para suportar quer a morte, quer a vida. Em ambos os sentidos, devemos receber incitamento e firmeza, para que nem amemos demasiado a vida, nem a odiemos em excesso, mesmo quando a razão aconselhar a pôr termo à própria vida. Nunca uma tal decisão deve ser tomada impensada e impulsivamente. Um homem corajoso e sábio não deverá fugir da vida, mas sim sair dela. Acima de tudo, importa evitar uma paixão que tem assaltado muita gente, a paixão pela morte, como em relação a outros assuntos, também em relação ao fenômeno da morte. Existe uma inconsiderada tendência de espírito, capaz de dominar frequentemente quer homens animosos e de caráter firme, quer gente sem força e sem coragem. Só que enquanto os primeiros sentem desprezo pela vida, os outros não lhe suportam peso. Muitas pessoas fartam-se de fazer e ver sempre a mesma coisa e são assim levadas a sentir não ódio, mas náusea pela vida. Aliás, até a própria filosofia nos pode conduzir a essa náusea quando nos diz: até quando aguentaremos sempre o mesmo? Nunca faremos outra coisa, senão acordar e adormecer, comer e sentir fome, ter frio e calor? Coisa alguma tem um termo, está tudo urdido em círculo, tudo se sucede alternadamente sem parar. A noite põe termo ao dia, e o dia à noite. O verão vai findar no outono, ao outono segue-se o inverno, que por seu turno é destronado pela primavera. Tudo passa para regressar novamente. Não realizamos nada de novo, não vemos nada de novo, e aqui reside por vezes a causa da náusea. Muitos são os que pensam que a vida, não sendo dura, é supérflua. O tratamento adequado aos nossos dois amigos tem de usar métodos completamente diferentes. De fato, enquanto os vícios de um deles carecem de correção, o do outro exigem ser travados à força. Dir-te-ei, com toda franqueza, só serei na realidade seu amigo, se for violento com ele. Ora essa, dirás tu,
Pensas que podes manter sob teu controle um discípulo de 40 anos? Repara que já atingiu uma idade dura e intratável, insuscetível de correção. Só é possível moldar almas ainda jovens. Pois bem, eu ignoro se vou ser bem-sucedido, mas prefiro não obter êxito a faltar ao meu dever. De resto, não devemos perder a esperança de sarar uma doença mesmo prolongada, se nos mostrarmos firmes ante os desmandos dos doentes, se os forçarmos a fazer e a aguentar muita coisa contra a própria vontade. Mesmo em relação ao nosso outro amigo, eu não tenho demasiadas esperanças, a não ser o fato dele ainda corar quando comete alguma falta. Há que cultivar esse sentimento de vergonha, o qual, enquanto permanecer na sua alma, nos dará bons motivos para ter esperança. Quanto ao nosso veterano, tenho de tratá-lo com mais parcimônia. Não vá ele desesperar de si mesmo. Nenhuma ocasião foi mais propícia para me encarregar dele do que agora que os seus vícios estão em descanso e ele se assemelha a um homem reconvertido. A outros, esse divórcio dos seus vícios pode parecer definitivo, mas eu não me convenço com palavras. Sei que os vícios, de momento adormecidos, mas não dominados, hão de regressar e com juros elevados. Vou aplicar o meu tempo a tentar dominá-los, mas só depois de experimentar saberei se pode ou não conseguir-se algum sucesso. Quanto a ti, continua, como até agora, a mostrar-te animoso e a diminuir as tuas bagagens. Nada do que possuímos nos é estritamente necessário. Regressemos à lei da natureza e teremos riquezas em abundância. Aquilo de que carecemos, ou é gratuito ou de baixo preço. A natureza contenta-se com pão e água. Ora, ninguém é tão pobre que não possa obter estes dois bens, e quem a eles limitar os seus apetites poderá rivalizar em felicidade com o próprio Júpiter, conforme diz Epicuro. Será deste filósofo a frase que vou inserir na presente carta. Ei-la procede em tudo, como se Epicuro te estivesse observando. É útil, sem dúvida, termos acima de nós um mestre, alguém cuja aprovação procuremos, alguém que, por assim dizer, participe dos nossos pensamentos. De longe, mais importante será viver, como se estivéssemos sempre perante o olhar de algum homem de bem. Eu já me darei por satisfeito, se tu agires sempre como se estivesses a ser observado, uma vez que a solidão é conselheira de todos os vícios. Quando tiveres progredido a ponto de teres o maior respeito por ti próprio, então poderás dispensar o pedagogo. Por enquanto, acolhe-te a proteção de alguma autoridade. Pode ser o grande Catão, ou Cipião, ou Lélio, ou outro qualquer, daqueles em cuja presença, mesmo os homens mais depravados, reprimiam os seus vícios. Isto enquanto estás fazendo de ti um homem, em cuja presença não ouses prevaricar. Quando tiveres atingido este nível, quando começares a sentir respeito por ti mesmo, então eu começarei a permitir que faças aquilo que Epicuro igualmente aconselha. Refugia-te dentro de ti próprio, em especial quando fores forçado a estar no meio da multidão. É bom que te tornes diferente da maioria, desde que possas refugiar-te com segurança dentro de ti mesmo. Repara no comum das pessoas. Todas teriam mais proveito na companhia de alguém que não fossem elas próprias. Refugia-te dentro de ti próprio, em especial quando fores forçado a estar no meio da multidão, mas só se tu fores um homem de bem, tranquilo, moderado. De outra maneira, deves procurar refúgio na multidão e fugir de ti mesmo, escapando assim à presença íntima de um homem sem caráter. Dizia-te eu, não há muito, que já estava à vista da velhice. Agora creio bem já ter deixado a velhice lá para trás de mim. A minha idade, ou pelo menos ao meu corpo,
já será adequada outra designação, pois velhice é o nome que se dá ao período da vida, em que o homem está, embora cansado, ainda não gasto de todo. Inclui-me, portanto, no número dos decrépitos, já prestes a atingir o fim. Há, porém, uma coisa que te peço, tomes em consideração, é que não sinto na alma as injúrias da idade, conquanto as sinta no corpo. Somente envelheceram os meus vícios, tal como o corpo auxiliar desses vícios. O meu espírito conserva-se vigoroso e mostra-se contente de já pouco ter de se ocupar com o corpo, isto é, já alijou uma grande parte do seu fardo. Mostra-se exultante e discute comigo o problema da velhice, a qual de ser para ele a flor da idade. Acreditemos nele, deixemo-lo gozar os seus bens específicos. Agora ordena-me que medite, que saiba discernir, neste meu atual estilo de vida tranquilo e modesto, a parte que cabe à filosofia e aquela que cabe à idade, que observe com atenção tudo quanto já não posso e tudo quanto já não quero fazer, considerando como indesejável aquilo que já me não é possível fazer. De fato, qual o motivo de queixa, qual o prejuízo que vem de se ter acabado aquilo que um dia ou outro teria mesmo de acabar? Sei qual a tua objeção. É um prejuízo enorme. Sentimos-nos diminuídos, depauperados, desfeitos, para empregar o termo exato. A velhice é um fato, não nos abala e derruba de um só golpe. Vai nos corroendo, vai cada dia que passa roubando um pouco as nossas forças. Então, haverá melhor forma de morrer do que irmos nos desfazendo, natural e gradualmente até chegarmos ao fim? Não quero dizer que um golpe súbito e uma morte repentina sejam qualquer coisa de mal, somente afirmo que ir parecendo a pouco e pouco é um modo mais suave de morrer. Eu, pelo menos, como se já estivesse próximo o momento decisivo, esse dia supremo que há de pronunciar o juízo definitivo sobre toda a minha vida, vou me observando e dizendo a mim mesmo estas palavras. Tudo o que até agora fiz ou disse, de nada vale, não passam de fracos e falaciosos garantes da minha alma, disfarçados entre inúmeros adornos. O que eu tiver feito de útil, ficarei a devê-lo à morte. Por conseguinte, preparo-me sem receios, para aquele dia em que, sem artifícios ou disfarces, hei de ajuizar sobre mim mesmo, se apenas digo grandes frases, ou se as sinto, se todas as palavras corajosas que proferi contra a fortuna foram ou não algo mais do que fingimento ou mascarada. Não interessa a apreciação dos outros. É sempre incerta. Há sempre divisão de opiniões. Não interessam os estudos realizados durante a vida. Somente a morte pronunciará sobre nós o juízo definitivo. Esta é a minha opinião. As disputas filosóficas, os colóquios literários, as máximas recolhidas nos textos dos sábios, as conversas eruditas, nada disto revela a verdadeira força da alma. Até os mais medrosos são capazes de valentes discursos. O que de fato foi conseguido só se notará no momento de exalar a alma. Por mim, aceito as condições e não temo o juízo decisivo. Aqui tens as palavras que digo a mim mesmo, mas toma-as como se também fossem dirigidas a ti. És mais novo do que eu, mas isso não importa. O que conta não são os anos. Não se sabe quando e onde a morte te espera. Espera tu, portanto, a qualquer momento por ela. Já estava a terminar. Já minha mão se aprontava para a fórmula final. Devo, no entanto, contar as moedas e dar a esta carta o seu viático, mesmo que eu te não diga a quem vou pedir o dinheiro emprestado. Tu já calculas a que cofre vou bater, mas espera por mim mais um pouco e eu passarei a pagar-te do meu bolso. Entretanto, o banqueiro será Epicuro, o qual nos aconselha a meditar na morte, ou a atribuir a maior importância
a aprendizagem da morte. Se porventura a mesma ideia se nos torna mais clara, usando esta última fórmula, talvez tu julgues supérfluo aprender uma coisa que só utilizamos uma vez, mas por isso mesmo é que devemos meditar nela. Temos sempre que estudar uma coisa que não podemos testar, se já sabemos. Medita na morte. Com essas palavras, Epicuro manda-nos meditar na liberdade. Um homem que aprendeu a morrer esquece o que seja servidão. Está acima, melhor dizendo, está fora do alcance de todo e qualquer poder. Que lhe importa o cárcere, os guardas as cadeias, se tem diante de si uma porta sempre aberta. Uma única cadeia nos tem manietados, o amor pela vida. Não abafemos de todo, mas diminuamo-lo de modo a que, se as circunstâncias o exigirem, nada nos detenha ou impeça de estarmos preparados para fazer imediatamente o que mais tarde ou mais cedo teremos mesmo de fazer. Quem és tu para me dar conselhos? Acaso já te aconselhaste a ti próprio? Já corrigiste o teu caráter para te poderes armar em diretor da consciência alheia? Objeção justa a tua. Eu, contudo, não sou tão descarado que, doente eu próprio, me aplique a dar remédios aos outros. É como companheiro de sanatório que eu falo contigo da nossa comum enfermidade, e te dou parte dos medicamentos que eu uso. Escuta, portanto, as minhas palavras, como se me estivesse ouvindo a falar com os meus botões. É como se eu te permitisse o acesso aos meus segredos e discutisse comigo mesmo, na tua presença. Aqui tens o que eu repito sem cessar a mim próprio. Pensa na idade que tens, Sêneca, e sentirás vergonha por teres as mesmas vontades e objetivos que tinhas em jovem. Já que está próximo o dia da tua morte, vê se consegues ao menos que os teus vícios morram antes de ti. Desfaz-te desses prazeres desordenados, de que só a muito custo te verás livre. Tais prazeres não são mais nocivos antes do que depois de satisfeitos. Podemos não ser surpreendidos na altura de cometer um crime, mas nem por isso a angústia nos abandona. Com os prazeres ilícitos é o mesmo. Depois de os satisfazermos, ficamos com remorso. Não são prazeres constantes e duradouros, mesmo que não sejam nocivos. São pelo menos efêmeros. Procura antes um bem que seja de fato duradouro, e o único nestas condições é aquele que a alma consegue extrair de si própria. Unicamente a virtude nos proporciona uma alegria perene e inabalável. Algum obstáculo que intervenha tem tanta consistência como as nuvens que se movem abaixo do sol, sem nunca poderem ocultar por completo a sua luz. Quando nos será dado aceder a uma tal alegria? Se bem que não tenhamos estado parados, é hora de apressarmos o passo. Ainda resta muito trabalho a fazer. Se desejas atingir este objetivo, careces de muita atenção da minha parte, mas também de bastante esforço da tua. A virtude não se conquista por procuração. A mera erudição pode servir-se de auxiliares. Lembro-me ainda de um ricaço Calvísio Sabino. De sua graça, este homem tinha os bens de fortuna e a inteligência próprias de um liberto. Nunca vi ninguém tão exageradamente favorecido pela sorte. A sua memória era tão má que, de vez em quando, até esqueci os nomes de Ulisses, de Aquiles ou de Príamo, embora todos conheçam seus nomes tão bem como nós conhecemos os nomes dos nossos pedagogos. Nenhum nomenclador senil, daqueles que já não sabem o nome às pessoas e dizem o que lhes vem à cabeça, citaria tão erradamente os apelidos de família, como Sabino fazia aos troianos e aos aqueus. Apesar disto, ele queria fazer-se passar por erudito. E aqui tens o método que congeminou. Comprou a peso de ouro uma série de escravos, um que sabia Homero de cor,
Outro Hesíodo e mais 9 a quem encarregou de decorar os poetas líricos, que tais escravos lhe tivessem custado uma fortuna. Não é de admirar, não os encontrou assim tal qual, teve de os mandar treinar expressamente. Mal conseguiu dar por pronta esta tropa toda, desatou a massacrar os seus convidados. Os escravos sentavam-se-lhe aos pés. Quando queria citar alguns versos, ele pedia que lhe os soprassem, mas continuamente falhava-lhe a memória, a meio de uma palavra. Então o satélio quadrado, parasita habitual, de ricaços estúpidos, e consequentemente seu adulador, seu crítico também, pois este atributo é sempre concomitante dos 2 primeiros, aconselhou a comprar novos escravos, para acabarem a frase que ele deixava em meio. Sabino replicou que cada escravo lhe ficava por milhares e milhares de sestércios. Diz-lhe o outro: terias gasto menos dinheiro se tivesses comprado uma biblioteca. O nosso homem, porém, continuou convencido de que ter em casa alguém erudito era o mesmo que ser erudito ele próprio. Satélio tentou também convencer Sabino a praticar luta livre, embora ele fosse um homem doente, pálido, enfesado. Mas como é isso possível, se eu mal me aguento nas pernas? Dizia Sabino. Não me venhas com essa, por favor, replicou o outro. Então, para que servem todos estes robustos escravos que tu tens? Um espírito virtuoso não é coisa que se peça emprestada, ou se possa comprar, e mesmo que existisse à venda, receio bem que não encontrasse comprador. O vício esse todos os dias, tem quem o adquira, mas já é tempo de pagar-te o que te devo e despedir-me. A verdadeira riqueza consiste na pobreza, capaz de prover a satisfação do que por lei da natureza necessitamos. Epicuro repetiu incansavelmente esta máxima, mas nunca é demais repetir uma coisa que nunca se aprende devidamente. A certos doentes, basta que se lhes indique os remédios. Outros têm de ser obrigados a tomá-los. Pensas que só a ti isso sucedeu? Admiras-te como se fosse um caso raro de, após uma tão grande viagem e uma tão grande variedade de locais visitados, não teres conseguido dissipar essa tristeza que te pesa na alma? Deves é mudar de alma, não de clima, ainda que atravesses a vastidão do mar, ainda que, como diz o nosso Virgílio, às costas a cidade desapareçam no horizonte. Os teus vícios seguir-te-ão, onde quer que tu vais. Do mesmo se queixou um dia alguém a Sócrates, porque admirar-te da inutilidade das tuas viagens. Foi a resposta: se para todo lado levas a mesma disposição, a causa que te aflige é exatamente a mesma que te leva a partir. De fato, em que pode ajudar a mudança de local, ou o conhecimento de novas paisagens e cidades, toda essa agitação carece de sentido. Andares de um lado para o outro não te ajuda em nada, porque andas sempre na tua própria companhia. Tens de alijar o peso que tens na alma. Antes disso, não há terra alguma que te possa dar prazer. Pensa que a tua atual disposição de espírito é idêntica à da Sibila, descrita pelo nosso Virgílio. Excitada fora de si, possuída de uma força anímica, vinda do exterior, a Sibila corre impetuosamente, tenta expulsar do peito a força divina, que o enche. Andas daqui para ali, tentando expulsar essa angústia interior, que o teu incessante deambular apenas consegue agravar. É como no navio, se a carga está imóvel, pouco se faz sentir, mas se anda a rebolar de um lado para o outro, ao acaso faz tombar o barco para o lado onde exerce mais pressão. O que quer que faças, redunda em teu prejuízo. Esse teu contínuo movimento só te faz mal. É como fazeres andar um doente às voltas. Agora, quando te tiveres libertado da angústia, nessa altura, qualquer mudança de local te será agradável,
podes ir parar aos confins da terra, podes ir dar a um canto perdido. Na barbárie, que essa terra, seja qual for, se te mostrará hospitaleira. Interessa, é a disposição de espírito com que partes, e não o local a que chegas. Por isso mesmo, não devemos afeiçoar-nos demasiado a nenhuma terra em especial. Temos de viver com essa convicção. Não nascemos destinados a nenhum lugar particular. A nossa pátria é o mundo inteiro. Quando te tiveres convencido desta verdade, deixará de espantar-te a inutilidade de andares de terra em terra, levando para cada uma o tédio que tinhas à partida. Se te persuadires de que toda a terra te pertence, o primeiro ponto em que parares, agradar-te-á de imediato. O que tu fazes agora não é viajar, mas sim andar à deriva, a saltar de um lado para o outro, quando na realidade o que tu pretendes viver segundo a virtude, podes consegui-lo em qualquer sítio. Conheces algum local mais cheio de agitação do que o fórum? Pois se for necessário, mesmo aí se pode viver com tranquilidade. Claro que, havendo possibilidade de escolha, eu preferiria ir para longe da vista, quanto mais da vizinhança do foro. Certos climas muito rudes põem em perigo a saúde mais robusta. Do mesmo modo, certos locais são pouco próprios para um espírito virtuoso, sim, mas ainda pouco firme, ainda em vias de aperfeiçoamento. Não concordo com aqueles que se atiram para o meio das vagas e que, levando uma vida de agitação, lutam diariamente, com a maior coragem, contra as dificuldades da situação. Tal tipo de vida o sábio pode suportá-lo, mas não escolhê-lo. Preferirá viver em paz e não em conflito. É que pouco adianta ter alijado os próprios vícios para andar a combater os alheios. Poderá objetar-se que, à volta de Sócrates, se juntaram 30 tiranos e não conseguiram vergar-lhe o ânimo. Mas que importa o número dos senhores? A escravidão é uma só, e quem a tem em desprezo será sempre um homem livre, por muito grande que seja a multidão dos poderosos. É tempo de terminar esta carta, mas primeiro tenho de pagar a portagem. O começo da cura é a autoconsciência do erro. Creio que Epicuro tem toda a razão ao dizer isto. De fato, quem não tem consciência de errar não pode querer emendar-se. Antes da correção, deve surgir a noção do erro. Certos indivíduos há que se gabam dos seus vícios, como imaginar que pode pensar em curar-se. Gente que toma os próprios defeitos como virtudes. Por isso mesmo, tanto quanto possas, acusa-te, move processos a ti mesmo. Começa por fazeres ante ti próprio o papel de acusador, depois o de juiz, só depois o de advogado de defesa, e uma vez por outra, aplica uma pena a ti mesmo. Perguntas-me como vai e o que faz o nosso amigo Marcelino. Ele vem pouco à minha casa, pela pura e simples razão de que tem medo de ouvir a verdade. Desse perigo, aliás, está ele livre, pois eu acho que se não deve dizê-la senão a quem está disposto a ouvi-la. Por essa razão, se tem posto em causa ser Diógenes, bem como os outros cínicos, que falavam sem peias e admoestavam indiferentemente todos os passantes, tinham o direito de proceder assim, qual o resultado de arengar a surdos ou a mudos de nascença ou por doença, para que, objetarás tu, poupar as palavras, são de graça, eu não posso saber se vou ser útil àquele a quem dou os meus conselhos, mas serei de certeza útil a alguém se prodigalizar conselhos a muitos. Sejamos liberais a socorrer os outros. À força de tentar, é impossível que uma vez por outra não tenhamos sucesso. Meu caro Lucílio, aí está uma coisa que, em meu entender, um homem de valor não deve fazer. A proceder assim, a sua autoridade como que se dilui e perde peso em face daqueles que, sendo menos desperdiçada, poderia ajudar a corrigir-se. Um bom arqueiro,
não é o que acerta algumas vezes, mas sim o que só ocasionalmente falha. Uma arte não é válida quando atinge o seu objetivo, por acaso. Ora, a sabedoria é uma arte. Deve atingir um alvo seguro, escolher discípulos capazes de aperfeiçoamento e afastar-se dos casos desesperados, embora não de chofre e sem tentar um último remédio, mesmo sem nenhuma esperança. Eu ainda não desesperei do nosso Marcelino. É um homem que ainda pode salvar-se, desde que lhe deitemos a mão urgentemente. O perigo é ele arrastar consigo quem lhe deitar a mão. Marcelino tem um espírito muito vigoroso, embora com tendência para o mal. De qualquer modo, vou arriscar-me a esse perigo e atrever-me a apontar-lhe os seus defeitos. Ele procederá como de costume, recorrendo às suas pilhérias, capazes de fazerem rir mesmo quem está de luto, troçará de si próprio primeiro, da nossa escola em seguida, e atalhará de imediato tudo quanto eu lhe disser, passará em revista as escolas filosóficas, e imputará aos filósofos os subornos que recebem, às amantes o prazer da mesa, indicar-me-á um que comete adultério, outro que frequenta a taberna, outra a corte, apontar-me-á Ariston, o alegre filósofo, que dá as suas lições de litera, a altura melhor que escolheu para cumprir as suas obrigações. Tanto que, quando alguém pergunta a que escola pertencia, Escauro respondeu: peripatético é que não é, de certeza. Também a esse homem notável, que é Júlio Grecino, perguntaram o que pensava de Ariston. Não posso dizer, não sei do que ele é capaz quando anda a pé, respondeu, como se o interrogassem sobre um excedário. Em suma, lançar-me-á em cara esses charlatães que, mais honestos seriam abandonando a filosofia do que tentando vendê-la. Decidi, contudo, sujeitar-me às suas graçolas. Ele far-me-á talvez rir, mas pode ser que eu o faça chorar. E se ele teimar no riso, então eu, tanto quanto é possível, quando as coisas vão mal, alegrar-me-ei por ao menos lhe ter cabido em sorte um tipo de loucura bem disposta. Esta hilariedade, porém, não dura muito. Repare e verás que em breve espaço de tempo as mesmas pessoas riem e entram em fúria com igual intensidade. Estou decidido a abordar Marcelino e a mostrar-lhe como ele valia tanto mais, quanto menos caía no agrado de muitos. Se não conseguir eliminar-lhe os vícios, pelo menos refreá-los-ei. Não cessarão, mas tornar-se-ão menos frequentes, ou até talvez cessem, se criarem o hábito de ser menos frequentes. Mesmo este resultado não seria decipiendo, pois em casos de doença grave, um bom período de acalmia é quase equivalente à saúde. Enquanto eu me preparo para cuidar do nosso amigo, tu, que tens capacidade e sabes de que base partiste, e por isso compreendes qual o alvo a atingir, vai corrigindo o teu modo de ser, vai ganhando coragem, vai te robustecendo contra os teus receios. Não passes em revista todos quantos podem inspirar-te medo. Não seria estupidez ter medo da multidão num local onde só se pode passar um a um, pois também não são muitos os que têm possibilidade de assassinar-te, ainda que muitos de tal te ameaçassem. A natureza dispôs as coisas de maneira que só uma pessoa nos poderá matar, tal como só uma nos deu a vida. Se não fosses muito rigoroso, bem poderias isentar-me do último pagamento, mas eu não vou ser mesquinho, agora que a dívida está no fim. Aí tens o que te devo. Nunca pretendi agradar ao vulgo. Daquilo que eu sei, o vulgo não gosta. Daquilo que o vulgo gosta, não quero eu saber. Quem é o autor? Pareces pensar que eu ignoro que pessoa é o meu discípulo. É Epicuro, mas o mesmo te dirão os mestres de todas as outras escolas, peripatéticos, acadêmicos, estoicos, cínicos.
como pode de fato agradar ao vulgo, alguém a quem só a virtude agrada. Não se conquista o favor popular por processos limpos. Terás de igualar-te primeiro ao vulgo, que só te aprovará quando te considerar um dos seus. Ora, para a tua formação, a opinião que tenhas sobre ti mesmo importa muito mais do que a dos outros. A amizade de pessoas dúbias só se concilia por processos dúbios, em que te ajudará nisto a filosofia, essa arte excelsa que a tudo sobreleva, precisamente em levar-te a querer agradar mais a ti do que ao vulgo, a avaliar a qualidade e não o número das pessoas que emitem juízos sobre ti, a viver sem temor dos deuses ou dos homens, a poder vencer a adversidade ou a pôr-lhe cobro. Por outro lado, se eu te vir andar famoso nas bocas do mundo, se a tua entrada, como a de histriões no palco, ressoarem vivas e palmas, se por toda a cidade mulheres e crianças te tecerem louvores, como não hei de eu lamentar-te, sabendo como sei, qual havia para se obter tal favor.